Amazonas tem 140 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 21 estão internadas. A Arcepan suspende venda de passagens e o serviço de transporte rodoviário intermunicipal em todo o estado. Tribunal de Contas do Estado anuncia concurso público para o final do ano. STF deve barrar decreto anticonfinamento que pode ser baixado hoje por Bolsonaro. Brasil tem 136 mortes e 4.252 casos de coronavírus, diz o Ministério da Saúde. Donald Trump muda discurso e agora diz para americanos ficarem em casa até 30 de abril. Subtenente do Exército atira em sargento da PM em briga de trânsito no Nova Esperança. Homem que estava desaparecido é encontrado em cova rasa no Manaquiri. Corpos de 2 homens são encontrados na colônia Terra Nova. Foram mortos a golpes de faca e tiros. Prontos socorros estiveram lotados no final de semana. Tragédia: 3 pessoas morrem eletrocutadas após queda de cabo de alta tensão durante temporal em ramal no Jorge Teixeira. É o Jornal da Manhã que está começando. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável com chuva na madrugada e o Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 35 milímetros, ao que nos remete a muita água se a previsão se confirmar. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 98% e os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 30 de março. Chegamos aos 89 dias do ano e faltam 277 para terminar 2020. Dia de São João Clímaco. Na mitologia romana acontecia o festival dedicado a Salus e na mitologia nórdica o festival de Oestre, a deusa da fertilidade e do renascimento. 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, você esteve em supermercado nesse final de semana? Estive sim, Paulo Guerra. Pois é, a orientação de ficar em casa leva a uma corrida às prateleiras para abastecer as despensas, que está ocasionando majoração dos preços. O Procon registrou 1.158 denúncias contra supermercados e mercadinhos na última semana, e muita gente explorando, não é, Pellegrini? Muita gente explorando, Paulo, tanto aqui em Manaus quanto também no interior, principalmente a gente pode dizer até no interior, Paulo, produtos aí que eram encontrados aí antes a R$10 se encontra agora a R$27. Você tem uma ideia, Paulo, cartela de ovo se comprava aí num preço variado entre R$10 a R$15, eu cheguei a ver até de 27. O negócio realmente, o preço está lá em cima, Paulo Guerra, muita gente metendo a mão e o Procon fiscalizando, ainda bem, Paulo, e tomara que essas fiscalizações continuem. Pois é, o tomate ultrapassou os R$10 e a cebola chegou aos 5, tá sendo vendida R$2,50, aí você encontrava em promoção até R$1,80. E estão metendo o mãozão, né, Pellegrini? Paulo, né? Tá tudo realmente muito caro, você colocou muito bem, tomate aí a R$10, observei isso também, Paulo, além de outros produtos. Álcool em gel é coisa rara no supermercado, quando você encontra também, tá com preço lá em cima, né? Tem muita coisa aí, principalmente alimentos, até mesmo enlatado, Paulo Guerra, houve uma majoração. Pois é, Pellegrini, os enlatados aumentaram pelo menos aqueles que custavam R$5, R$6, pelo menos R$2 a mais. É isso aí, Paulo Guerra, né? Lata de conserva, a sardinha, né? Tão procurada a sardinha, tem a lata de sardinha, tá chegando aí a R$5 aí a unidade, a gente comprava aí de R$2,69 com tranquilidade em qualquer supermercado. Pellegrini, a meteorologia está prevendo para hoje 35 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. E chove aqui no centro da cidade, inclusive, Pellegrini.
Pois é, Paulo, entretanto, na área da zona norte e leste da cidade não chove. Chuva essa também, Paulo, peguei essa chuva na M070 hoje logo no meio da madrugada aí, Paulo, chovia muito ali naquela área da M070, até ali próximo à ponte estava chovendo, e para cá, para a área central, na área que eu passei não estava chovendo tanto, e aqui na zona leste nós não encontramos chuva, Paulo. Peregrini, aqui no edifício Palácio do Comércio, estamos com problemas na nossa rede elétrica e estamos esperando as providências para que seja sanado esse problema, e o prédio está sendo abastecido com gerador próprio do edifício Peregrini. E para você ter uma ideia, a madrugada começou linda, subi logo os 20 andares Peregrini pela escada, e no escuro ainda eu, Hernandes Sampaio e Ismael Moura. Parabéns, Paulo Guerra. Isso significa dizer que você está em forma, meu amigo, porque subir 21 andares não é fácil não, né? Você fica aí na difusora, é muita escada, é muito lance de escada, parabéns aí pela forma. Em relação à energia, Paulo, não é privilégio, entre aspas, só da Eduardo Ribeiro, da difusora não. Muita gente tem energia, Paulo Guerra, e principalmente também na área do município de Iranduba. Como falei agora há pouco, eu vim de lá logo na madrugada, Paulo. Comunidades como o Lago do Limão, Caldeirão, área do Paricatuba, por onde passamos na frente também, Cacau Pereira, todo mundo aí sem energia, Paulo, foi um pandemônio na noite de madrugada, a energia ia e voltava, foi muito complicado em relação à energia também. Zona oeste da cidade sofreu muito com a falta de energia na noite de madrugada. Peregrini, um ouvinte faz aqui uma observação que ela é procedente, e os postos de combustíveis não baixaram o preço dos combustíveis nas bombas. A Petrobras simplesmente já baixou o preço dos combustíveis em 40%, Peregrini. Até hoje não chegou, essa redução não chegou nas bombas. Pois é, Paulo, a soma, né, geral dá esse percentual aí de 40%. Eu fiquei observando bem o Jornal da Manhã, você sempre na semana trazia as informações que lá na refinaria caía o preço, caía e já chegou aí a 40%. Na bomba realmente, Paulo, essa diminuição foi muito pequena. No preço da gasolina, por exemplo, nós tivemos aí em média, aproximadamente 10 centavos por litro, né? Gasolina que era 2,68, 2,69, e aliás, 4,69 está sendo vendida agora, Paulo Guerra, a 4,59 foi a quanto eu abasteci no dia de ontem. Peregrini e moradores da Magalhães Barata estão reclamando a falta de água desde ontem, e em outras partes da cidade também. Falta água, falta luz e por aí vai, né, Peregrini? Paulo, acompanha, né? Sempre que falta energia, a empresa de água também, né? A concessionária se sente prejudicada e sempre fala que a falta d'água dá-se pela falta de energia também, né, Paulo? Então o pessoal lá da Magalhães Barata e a zona sul da cidade sofrendo com essa situação, e tem faltado água realmente, Paulo, em alguns lugares onde já não faltava antigamente, como no caso do bairro do Castanheiras, área do bairro Grande Vitória, Cidade do Leste, Nova Vitória, ali na área do bairro Jorge Teixeira também, muita gente reclamando com o fornecimento. Não que falte 2, 3 dias como antigamente, mas durante o dia o fornecimento às vezes é cortado, não tem chegado água como estava chegando antigamente. Os moradores também nos bairros de São Francisco, Raiz e Petrópolis reclamam também, Peregrini. E aqui, Peregrini, uma reclamação dos nossos ouvintes com relação não só à água, mas também à luz, como já falamos, e também o transporte coletivo. Ontem a frota estava reduzida, Peregrini. Paulo, isso acontece sempre no final de semana, né? Sempre no final de semana temos a frota reduzida, mas quem sabe a gente pode averiguar isso aí, não se reduziu ainda mais, que muitas reclamações realmente chegaram aí nosso departamento de jornalismo, né, Paulo, de diversos bairros da cidade, a área da Zona Norte também, o pessoal reclamou muito da questão do ônibus, né, Paulo? Peregrini, daqui a pouco você vai trazer detalhes sobre esses corpos encontrados de 2 homens. O que aconteceu, hein, Peregrini?
Pois é, Paulo Guerra, nós vamos trazer sim informações lá do crime, né, que houve lá no bairro Colônia Oliveira Machado, aliás, Colônia Terra Nova, né, Paulo? Quando esse homem foi assassinado a golpes de faca, o corpo foi encontrado sangrando muito, foram diversas facadas no corpo desse homem. Na outra ocasião, mais um corpo foi encontrado na área do Tarumã. Durante a semana nós noticiamos aí 2 encontrados no Tarumã, chegando aí no domingo mais um. E esse homem, Paulo Guerra, estava com o corpo crivado de balas, muita bala na cabeça da vítima, né? Ele não foi identificado ainda, Paulo Guerra, e ele aparentava ter entre 40 a 45 anos. Um subtenente do Exército atirou em um sargento da PM, uma briga de trânsito. O subtenente parece que parou o carro na porta do sargento. Teve uma briga, eles discutiram e o subtenente terminou atirando. O estado dele é grave, Pelegrini, desse sargento da PM? O sargento está internado, Paulo Guerra, e o estado dele requer cuidado sim, né? Ele já vai passar por cirurgia ainda, já, se não me engano, já passou por uma e deve passar por outra, Paulo. É incerto ainda o estado de saúde dele, não passaram nenhuma nota oficial, mas a gente vai conversando com as pessoas, né? No pronto-socorro, vai conversando daqui e ali, e ele está internado ainda. O tenente, o agressor, o que atirou para matar o sargento da Polícia Militar, Paulo, foi apresentado e na polícia e saiu pela porta da frente ainda na madrugada de hoje. Pois é, ele se apresentou e se retirou em seguida, como se nada tivesse acontecido. Assim fica fácil, né, Paulo? O cara atira 3 vezes, né? E atira para matar e de repente sai pela porta da frente da delegacia. Tomara que esse camarada aí fique atrás das grades, bora ver como é que fica. Pelegrini, e os pronto-socorros com muito trabalho no final de semana? Muito trabalho sim, Paulo Guerra. Tivemos aí uma movimentação bem diferente do que estava acontecendo aí diante dessa questão da quarentena aí em relação ao coronavírus. Estava tudo muito tranquilo em relação à violência, né? No final de semana passado, durante toda a semana, mas nesse final de semana agitou sim, Paulo. Muita gente dando entrada vítima de tiro, vítima de faca, principalmente agressão física também, como tem ocorrido essa questão aí de agressão física, e também, Paulo Guerra, por acidente de trânsito, muitos atropelados, muito acidente com moto também. Falando em acidente, Paulo Guerra, agora na madrugada, ali nas proximidades ali do Bariri, ali no Bariri, na realidade, ali na Caco Caminha, Paulo, um camarada no Uno vermelho, em altíssima velocidade, perdeu o controle do veículo, subiu o canteiro central, derrubou o poste do canteiro central, o poste caiu em cima do carro dele, agora parte do poste também está no meio da rua, e o carro foi abandonado. O cara saiu de lá, Paulo, abandonou o carro e ninguém sabe para onde ele foi, ninguém sabe se ele foi só, se ele pegou uma carona, ninguém sabe do que aconteceu. Tem muita gente observando nesse momento a situação, Paulo Guerra, ali na Caco Caminha, bem em frente à entrada do bairro Bariri. Tá bom, Pelegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações aqui dentro do nosso Jornal da Manhã. Mais de 100 casos confirmados do novo coronavírus no Amazonas. A prefeitura mantém a interdição da Praia da Ponta Negra por tempo indeterminado. Segundo o órgão, a medida é uma prevenção à propagação da doença causadora do Covid-19. O complexo turístico está interditado para acesso de banhistas há uma semana. De acordo com o órgão, durante o período de interdição, o complexo turístico foi alvo de ações de vandalismo e furto de luminárias, além de pichações. A prefeitura informou que medidas administrativas foram tomadas para identificar os vândalos e a polícia militar foi acionada. Algumas indagações aqui sobre os companheiros que estão ausentes do microfone. E o Evanilson pergunta onde anda o Eduardo Silva, porque nunca mais apresentou o jornal. O Eduardo preventivamente está em quarentena em casa. Temos informações de Urucará com o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo e ouvinte do Jornal da Manhã. O juiz titular da Vara Única de Urucará, James Oliveira dos Santos, por meio de decisões interlocutores, coloca em prática o que preconiza a Resolução 313/2020, Conselho Nacional de Justiça, por ocasião da grave crise do coronavírus. O ofício apresenta a medida que suspende os atendimentos presenciais, mas preza pelo prosseguimento das atividades de forma remota. O juiz destaca uma das atividades importantes que a Justiça Local está realizando, como a distribuição de kits higiênicos. Durante esta semana, 150 famílias de baixo poder aquisitivo estarão sendo beneficiadas com kits de higiene e limpeza.
A transferência desse recurso é resultante da homologação de acordos judiciais em processo de baixo potencial criminal. Conforme o magistrado, as famílias cadastradas estão recebendo o referido kit do próprio fórum da cidade. Este serviço está sendo efetuado pelos servidores da instituição, sob os devidos cuidados, com o propósito de não provocar aglomerações de pessoas. Paulo Guerra, cada segmento fazendo a sua parte e a Justiça Local e Estadual, por meio da homologação desses acordos, também estão efetuando a sua, para a prevenção do Covid-19. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6:06 em Manaus. Hoje prosseguem os trabalhos de prevenção ao coronavírus por parte da Prefeitura de Iranduba. Para fins de orientar a população, 2 barreiras sanitárias estão funcionando há 4 dias na estrada de acesso à Ponte Jornalista Felipe Dal e no quilômetro 11 da rodovia M70, em frente à entrada da Carlos Braga. A segunda fase do processo digital de concessão ao crédito emergencial da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FIAM, estará disponível a partir da próxima quinta-feira. O objetivo é atender profissionais autônomos de baixa renda, microempreendedores individuais e pequenas e médias empresas dos setores secundário e terciário da capital e interior. Com a medida, a FIAM deve realizar aproximadamente 10 mil operações de crédito com os recursos de 40 milhões disponíveis na agência. Temos informações agora de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Em tempo de coronavírus, Manacapuru continua na paralisação, estagnando o comércio, deixando muita gente atônita sem saber o que fazer. O governo municipal vem acompanhando os decretos do Estado na tentativa de proteger a população dessa doença, que até então ainda é um ser desconhecido em todo o mundo. O ir e vir das pessoas passou a ser controlado de forma acirrada, fazendo com que muitos nem se arrisquem a sair de casa. Para completar, o governo do estado baixou um decreto proibindo o transporte intermunicipal e os poucos compromissos na capital agora exigem outras alternativas. Os carros que entram na cidade enfrentam uma barreira onde passam por higienização e os passageiros por medição de temperatura por precaução médica, de forma a impedir que a doença se prolifere na cidade. Para as pessoas que moram nas ruas, a administração municipal instalou torneiras públicas em várias partes da cidade, facilitando assim a higienização das mãos. Na área portuária, os barcos ancorados, superlotas marinas e os donos das embarcações amargam grandes prejuízos e reclamam da falta de alternativa para recompor as perdas. E é possível que essa paralisação, que tem data prevista para iniciar no dia 1º, possa ser que haja uma prorrogação, já que a doença continua fazendo vítimas em todo lugar. No mais, dizer que a esperança é a única alternativa nesse momento sombrio. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Mário de Mello, anunciou ontem durante live no Instagram que o TCE realizará um concurso público com vagas para a Procuradoria-Geral Jurídica da Corte de Contas, voltado para os profissionais da área de direito, além das outras vagas já anunciadas para nível superior. A expectativa é um concurso para, no mínimo, 150 vagas. A previsão é que as provas sejam realizadas no final deste ano ou até no início de 2021. Para viabilizar as melhorias no sistema de abastecimento de água em 25 municípios amazonenses, e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus vai investir 142,7 milhões entre os anos de 2020 e 2021. Esse investimento será direcionado para obras e serviços em sistemas de abastecimento de água potável, captação, tratamento, reservação, rede de distribuição, instalação e aquisição de hidrômetros, ligações domiciliares e revitalização de igarapés. Os projetos de ampliação e tratamento de água vão alcançar os municípios de Apuí, Alvarães, Altazes, Atalaia do Norte, Ipixuna, Nova Olinda do Norte, Beruri, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da Várzea, Cordajás, Irunepé, Itacoatiara, Comunidade Itaubal, Itamaraty, Juruá, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Japurá, Novo Airão, Santo Antônio do Içá, Anamã, Itapiranga, Uarini e a capital, com a urbanização de Igarapé do Bindá, na zona centro-sul da cidade.
Documento enviado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo a todos os governadores brasileiros revela que o corte de 50% na arrecadação compulsória por 90 dias definido pelo governo federal para diminuir os efeitos da pandemia do novo coronavírus provocará o fechamento de 265 unidades do Serviço Social do Comércio e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. Isso pode significar a demissão de 10 mil funcionários em todo o país. 6:11. O vereador Elias Emanuel, do PSDB, solicitou à Secretaria Municipal de Saúde um serviço de apoio psicológico virtual durante a quarentena do coronavírus. Diante do quadro mundial, não se sabe quais serão os impactos que as medidas adotadas pelas autoridades governamentais causarão no meio social, além da queda na economia. Ao solicitar o serviço de apoio, Elias disse que a possibilidade de um canal de atendimento virtual seria valioso nesse momento atípico, minimizando os danos causados pelo Covid-19 na vida das pessoas. Paulo, esse período de quarentena, de isolamento social, tem deixado as pessoas longe de suas próprias famílias, do ambiente de trabalho, das escolas, e aí as pessoas ficam muito mais suscetíveis à ansiedade, à depressão, e um serviço psicológico que possa auxiliar, possa dar uma palavra de amparo é super importante, principalmente dentro dessa nova rotina que todos nós estamos nos submetendo. A coordenadora do Serviço de Apoio Psicológico da Fazenda da Esperança, Carla Guimarães, explica que a chegada do novo coronavírus modificou a rotina e que o isolamento social tem o poder de afetar a saúde mental das pessoas. Acredito que a iniciativa ela é válida nesse sentido, né, daquelas pessoas que realmente nesse momento não têm condições de pagar, nesse momento estão fora do mercado, não estão ganhando, não estão tendo renda, né? E o número de ansiedade cresceu muito. Eu tenho até uns clientes que tiveram crises e crises de ansiedade, né? Então ficaram bem ruins mesmo, muita gente com medo, o confinamento está fazendo mal para as pessoas estão ficando estressadas, com raiva, enfim, né? Então eu acho que a iniciativa é muito bacana. Elias Emanuel destinou ainda R$236 mil em emendas parlamentares para que a Censa possa comprar mais testes rápidos do Covid-19 e equipamentos de proteção individual. 6:13. A CEPAM suspende venda de passagens e o serviço de transporte rodoviário intermunicipal em todo o estado. A partir de hoje está suspensa temporariamente a venda de passagens de ônibus rodoviários intermunicipais, bem como a circulação desse tipo de transporte em todo o Amazonas. A determinação é da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos, Delegados e Contratados do Estado, ARCEPAM, por meio do ofício circular 011/2020, datado de ontem. Municípios como Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Silves, Itapiranga e outras cidades adjacentes ficarão sem ônibus para se deslocar a Manaus e entre elas próprias. A suspensão do serviço de transporte rodoviário intermunicipal, segundo o documento assinado pelo diretor-presidente da ARCEPAM, Acran Salamé Isper Júnior, durará até que as atividades econômicas interrompidas pelos governos municipais e estaduais sejam restabelecidas e a população retome a sua rotina. No documento, Acran Isper Júnior justifica a decisão como parte das ações de contenção e combate à pandemia do novo coronavírus, acrescentando que tal medida excepcional faz-se necessária neste momento para assegurar a incolumidade de toda a população do estado do Amazonas diante do crescente número de casos da Covid-19 confirmados diariamente na capital e no interior.
Bem, Paulo Guerra, o texto do ofício circular da Arcepan se refere apenas aos transportes rodoviários intermunicipais. Por isso, ao que apuramos ontem à noite, os táxis que operam desde Manacapuru e Iranduba até Manaus vão funcionar normalmente, pelo menos neste primeiro momento, até que não surja alguma medida proibitiva. Foi o que nos informou por telefone o presidente da cooperativa Radiotáxi Iranduba, Clície Braga de Oliveira. Até o presente momento não chegou nenhuma nota dizendo que nós vamos ter que parar. Até segunda ordem nós vamos circular. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h16. Subiu para 140 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus Covid-19 no Amazonas. Nas últimas 24 horas, o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, diagnosticou 29 casos novos da doença. Em Manaus, são 131 casos, no interior são 9 casos, Manacapuru 2, Boca do Acre 2, Boca do Acre 1, Santo Antônio do Içá 1, Parintins 2, Itacoatiara também 2 e Anuri com 1 caso. O Amazonas tem 117 pessoas com o Covid-19 em isolamento domiciliar e 21 internadas. A atualização dos dados sobre o novo coronavírus no Amazonas foi feita ontem pelo secretário de Estado de Saúde, Rodrigo Tobias, e transmitido pela Rádio Difusora e pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto, em transmissão ao vivo pelas redes sociais do governo do estado. O titular da Suzam, que teve o exame descartado para o novo coronavírus, recuperou-se de uma gripe e participou da live nas redes sociais. A diretora-presidente da FVS destacou que houve um aumento no número de casos, razão pela qual tem sido reforçada a necessidade do isolamento social. Segundo Rosemary, a projeção com o período chuvoso é que haja um crescimento de diagnósticos positivos para o Covid-19, caso a população não evite aglomerações. Esperamos sim que em abril e maio nós tenhamos um número bem expressivo de casos se a população não atender aos apelos de evitar aglomerações e permanecer em casa, alertou a diretora-presidente. Neste domingo, 21 pessoas estavam internadas com a Covid-19 no Amazonas, na rede privada e no Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz. Dentre esses 21 pacientes, 10 estão em estado grave, sendo 4 em unidades de terapia intensiva do Delfina Aziz e 6 em UTIs da rede privada. A Secretaria de Saúde também tem um alinhamento no que diz respeito à assistência com os diretores dos planos privados e também os diretores das unidades hospitalares, disse o secretário sobre a integração com as unidades privadas. O secretário de Saúde relembrou que o Delfina Aziz passou a ser hospital de referência para o Covid-19. Sendo assim, os pacientes com outras enfermidades que estavam internados no Delfina Aziz foram transferidos para unidades da rede estadual como a Fundação Hospital Adriano Jorge e o Hospital Universitário Getúlio Vargas. Deste modo, o Delfina Aziz está exclusivo para casos graves regulados, ou seja, via transferência hospitalar. Em Manaus foram confirmados casos de Covid-19 em 27 bairros. Os casos registrados encontram-se distribuídos principalmente nas zonas Oeste e Centro-Sul. O bairro de Adrianópolis, com 10 casos, apresenta o maior número de notificações, seguido dos bairros Ponta Negra, Parque 10 de Novembro e bairro de São Jorge. Polícia. Um homem identificado como Raimundo Ferreira dos Santos, de 48 anos, foi encontrado morto na tarde de ontem, um dia após o seu desaparecimento no município de Manaquiri, no interior do Amazonas. O corpo foi encontrado numa cova rasa em um sítio, apenas com os pés para fora. O corpo foi reconhecido pelo filho da vítima. A polícia investiga o caso. Um sargento da Polícia Militar, identificado como Everton Ribeiro de Lima, foi baleado na noite de ontem em uma rua do bairro Nova Esperança. Segundo a Polícia Militar, o subtenente teria estacionado em frente à casa da sogra do sargento, quando mesmo teria pedido para o subtenente tirar o carro do local, dando início à discussão. Revoltado, o subtenente teria então atingido o PM com 3 tiros e fugido em seguida. O sargento do Exército Brasileiro, JC, suspeito de atirar no policial militar, compareceu no fim da noite em uma delegacia da capital acompanhado de militares que faziam sua escolta. Segundo informações, o suspeito é lotado no centro de embarcações do Comando Militar da Amazônia e foi até a central de flagrantes da Zona Oeste, o 19º DIP, para prestar esclarecimentos sobre o caso.
A vítima da suposta briga de trânsito, policial Everton Ribeiro de Lima, permanece no hospital 28 de agosto, segundo informações, em estado grave. 3 pessoas morreram eletrocutadas no quilômetro 1 no ramal do Ipiranga, bairro Jorge Teixeira, na tarde de ontem. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam em um sítio quando uma árvore bateu na fiação durante um temporal e um cabo se rompeu. Um dos fios se desprendeu e atingiu as vítimas. Segundo informações de testemunhas, no sítio havia uma reunião familiar com várias pessoas e, em determinado momento, 2 homens identificados como Josias Silva Costa, de 50 anos, e Davi Eduardo Ribeiro Breves, de 20, decidiram ir até um igarapé que fica na parte de trás do sítio. Quando os dois estavam a caminho do igarapé, passaram por baixo de um poste de energia elétrica e o fio de alta tensão se desprendeu, caindo próximo a eles. Ambos morreram na hora, eletrocutados. A esposa de Josias, Luciana Silva Costa, de 54 anos, viu o acidente e correu para ajudar os dois, mas ao encostar no corpo do marido, recebeu uma alta carga elétrica e morreu também na hora. As testemunhas também contaram que minutos depois do acidente ainda era possível sentir a eletricidade em toda a área. 6h26 em Manaus. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que 2 homens, um de 18, outro de 19 anos, além de uma mulher de 25 anos, foram presos no sábado ao serem flagrados com pistolas, Paulo Guerra, pistola falsa e uma faca e 4 celulares. Isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira. O grupo estava em um carro modelo Gol e era dirigido por uma mulher. Ao serem surpreendidos pela ordem de parar lá na Hilário Gurjão, a famosa rua do Fuxico, a motorista mostrou nervosismo, ficou por ali e tal, prende, revista, e lá encontraram, Paulo Guerra, uma quantidade aí, pessoal com droga, com arma, com faca e com celular possivelmente roubado. Essa ação foi toda desenvolvida pelos policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Abraço aí ao pessoal do Batalhão de Trânsito, do Batran, pessoal que fica ali na ponte, na barreira, pessoal que fica na barreira, ali perto também do Viver Melhor, fica na ponte. Parabéns aí, um ótimo dia de trabalho ao pessoal do Batran, que apreendeu aí esse pessoal com arma, com celular roubado. Grande trabalho do Batran, o batalhão de polícia especializada da Polícia Militar do Amazonas. Um adolescente de apenas 14 anos sofreu uma tentativa de homicídio. Ele levou tiro na cabeça. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, mais uma vez, no bairro da Compensa. O jovem continua internado no pronto-socorro João Lúcio em estado grave. Um vídeo aí que circulou muito nas redes sociais mostrava o momento em que ele era atendido. Um rapaz aí magrinho, vestindo camisa do Flamengo. Tomara que ele se recupere o mais rápido possível. O ataque na Compensa sempre acontece e é considerado reduto de facções criminosas que continuam ainda a se degladiarem devido ao ponto de droga. Sempre tem ocorrência de tiro no perigoso bairro da Compensa. 2 assaltantes foram espancados, pegaram a pisa. Isso aconteceu, Paulo Guerra, quando eles estavam agindo na área do bairro de São José. A equipe da 9ª SECOM chegou na hora, senão esses 2 teriam partido aí dessa para pior. A prática do assalto, o espancamento aconteceu lá no bairro de São José. Mas, rapaz, mas foi a coisa mais linda. Peia, murros, chutes, socos, pontapés, bofetes, paulada no couro do bandido. Pronto, socorro, 28 de agosto. Agitou o plantão no final de semana, no 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, ou isso no sábado. Outra pessoa deu entrada também vítima de faca.
4 pessoas vítimas de agressão física. De ontem para hoje também a movimentação não foi fácil. Uma pessoa deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Um outro homem foi vítima de tiros também, além do sargento da Polícia Militar que levou 3 tiros, um dele na costa. E o atirador, né? Não merece, ele é lá do Exército, mas não merece vestir a farda do Exército não, atirou na costa do sargento da Polícia Militar. Com certeza esperamos que isso daí seja expulso do Exército. O Exército é um exemplo para todos nós, não pode ter ninguém lá com esse tipo de comportamento, atirar pelas costas numa discussão de trânsito. Tomara que o Exército Brasileiro bote isso daí pro olho da rua. Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, registrou Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, uma pessoa vítima de agressão física, 4 pessoas vítimas também de agressão física, um no sábado, 4 no domingo. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, outra pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Esse homem que levou a facada, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, estava numa bebedeira. O pessoal não tá abrindo o bar não, mas o pessoal compra e vai beber em casa. Isso aconteceu embaixo de uma castanholeira. O pessoal estava bebendo, tirando gosto, um olhando para o outro, um dando gargalhada, o outro achando graça de tudo, até que houve um desentendimento e um deles acabou ferindo o outro, que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pronto, socorro, Platão Araújo! Um homem de 32 anos de idade, conhecido na área do bairro onde mora como Buiú. O Buiú acabou levando murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na área do bairro Alfredo Nascimento. Após levar uma pisa, ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde recebeu aí atendimento e logo após foi liberado. Briga, confusão, desentendimento e briga por causa de homem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher à tarde de ontem sentiu falta do seu amor, sentiu falta de seu namorado. Aí eu vou lá na casa do neném. Oi, neném, tu tá aí? Vou fazer uma surpresa pro neném. Ela só chama ele de neném. Quando chegou lá na casa, Paulo Guerra, ela foi sem avisar, foi visitar seu amor, foi visitar seu namorado. Segundo as informações, um homem metido, bombado, do braço grosso, da barriga de tanquinho, cabelo cortado como chama agora, no degradê, aí em cima com tintazinha, né, pintado de louro. Tratava-se de um homem bem cuidado. Daí ela foi lá, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na casa dela. Ao chegar perto da casa, ela sentiu que algo diferente estava acontecendo. Ele mora sozinho, porém 2 pares de sandália estavam na porta para proteger do coronavírus. Quando chegou lá perto, Paulo Guerra, ela resolveu não bater na porta e foi escutar. A casa estava toda fechada na janela da casa. Paulo Guerra, de lá, ela ouvia gritos pavorosos. Ai, Daí Paulo Guerra, ela disse: esse desgraçado está com outra mulher. Ela não bateu na porta e conseguiu, com um pedaço de ferro, olhar para dentro da casa. Paulo Guerra, ela viu que não queria ver. Um outro homem estava com o namorado dela. Os dois se beijavam, os dois se esfregavam, os dois se entregavam ao desfrute dentro da casa, e ela viu tudo. O namorado dela, o bombado, estava entregue nos braços de um outro rapaz. Isso aconteceu, Paulo Guerra, na área da zona leste da cidade. Daí por muito pouco não acontece uma tragédia, já que ela foi disposta, logo após ela foi disposta a dar-lhe uma dessatada em seu próprio amado. Você, minha amiga, que tem um namorado bombadinho, né, que ele anda meio estranho, comece a observar. Todo cuidado é pouco. É por isso que algumas dizem que prefere os barrigudinhos.
É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Deu entrada no Instituto Médico Legal, conforme a difusora já informara ainda há pouco, com o brilhantismo de Paulo Guerra, que 3 pessoas deram entrada, vítima no Instituto Médico Legal, vítima de choque elétrico, uma verdadeira tragédia em família ocorrida lá no ramal do Ipiranga, ramal onde tem muitos sítios, um local muito bonito, é um dos braços ali do ramal do Brasileirinho, e lá 3 pessoas acabaram morrendo eletrocutadas, infelizmente. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Com 5 perfurações pelo corpo. Um cadáver até o presente momento não identificado do sexo masculino foi encontrado no bairro Colônia Terra Nova, área ali das proximidades do Manoa. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa disse que esse homem é conhecido como Ribamar. Foi o Ribamar que levou as facadas. Paulo Guerra, o corpo foi encontrado todo ensanguentado, já sem vida, numa cena macabra que os moradores do bairro Colônia Terra Nova conviveram nesse final de semana. Foi realmente um crime bárbaro, um crime com crueldade, né? Com requintes de crueldade, já que a vítima foi pipinada a facadas e teve o corpo abandonado lá mesmo no bairro Colônia Terra Nova. Mais uma morte! Mais uma morte no bairro do Tarumã. Durante a semana que passou, aqui mesmo no Jornal da Manhã, você acompanhou que 2 pessoas morreram naquela área e dessa vez não foi diferente. Um homem até o presente momento não identificado, aparentando entre 40 a 45 anos, foi encontrado no Matagal, lá dentro do bairro Tarumã Sul. O corpo estava com várias marcas de tiro na cabeça, inclusive 2 na cabeça, que deixaram os miolos espalhados em meio ao fuleral, em meio ao matagal. O Instituto Médico Legal esteve no local, bem como uma equipe da Perícia Técnica Científica que fez lá os primeiros procedimentos, e também a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que já começou lá mesmo no local do crime os primeiros procedimentos de investigação, que com certeza vai solucionar o caso. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas Últimas notícias. As bolsas no Japão fecharam em queda de 1,57% nesta segunda-feira, com perdas nos setores da Nikkei 500 e Paper, Nikkei 500 Railway e Bus e Nikkei 500 Real Estate, levando as ações a uma baixa. As bolsas europeias abriram em queda nesta segunda-feira à medida que os receios sobre o impacto econômico da pandemia de coronavírus se intensificam, com várias nações prolongando os bloqueios e medidas de isolamento para reduzir a propagação da doença. Latam Airlines anuncia a suspensão de parte de suas rotas internacionais. Companhia aérea informou que a suspensão é temporária e que deve manter operando rotas para Santiago, Nova York e Miami. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou neste domingo mais um pacote de medidas para enfrentar o avanço do coronavírus no Brasil, incluindo uma nova linha de crédito de R$2 bilhões para financiar a ampliação da oferta de leitos hospitalares e de materiais e equipamentos médicos essenciais para o combate à pandemia. Eliane Correia, atleta paralímpica de tênis de mesa, morreu neste domingo por complicações de coronavírus. Depois de sentir falta de ar, foi levada ao hospital pela família, porém não resistiu e morreu.
Os médicos que a atenderam confirmaram que a morte foi em decorrência da Covid-19. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou o Palácio da Alvorada na manhã de ontem pelo acesso à residência oficial da vice-presidência, o Palácio do Jaburu, evitando assim o contato com a imprensa. Em meio à pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro foi visitar vários comércios locais ainda abertos em Brasília. Ele foi a um posto de gasolina, a uma farmácia e a uma padaria. E depois foi ao Hospital das Forças Armadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou neste domingo que o governo federal descumpra regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para realizar fatos não previstos com ações de combate ao coronavírus. Moraes atendeu o pedido feito na noite de quinta-feira pela Advocacia Geral da União, que queria a flexibilização de 4 artigos da LRF, lei e da Lei Orçamentária. Ele concedeu liminar, decisão provisória para durante a emergência em saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente do Covid-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em razão à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de Covid-19. Na decisão, o ministro afirmou que a pandemia exige medidas governamentais rápidas. 6h46 em Manaus. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos a seguir com mais notícias. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.